Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre 5 coisas que todo escritor deveria fazer, pelo menos o que eu acredito que ajudaria muito a desenvolver a escrita. Número 1. Ler muito. O mais óbvio vai como primeiro, mas não é porque é óbvio que você não deveria se atentar a ele. A leitura tem muitos benefícios, tanto relacionados à formação do indivíduo, ajuda a melhorar a interpretação de texto, entender discurso, intenções, a pensar melhor, ter mais repertório cultural, ajuda a refletir mais, entender como o mundo funciona, entre outras coisas. Tudo isso está envolvido na leitura, mas seria bom para todo mundo. Para nós, escritores, entendo que a leitura vai ajudar principalmente a ter referência. Muitas pessoas comentam aqui que têm dificuldade para escrever cenas de ação, e por isso já fiz alguns vídeos sobre o assunto e vou fazer outros. Mas isso pode ser amenizado ou resolvido com mais leituras de livros que tenham ação. O problema é que é difícil achar livros com bastante ação de grandes autores, mas eles existem. Lendo como esses autores descrevem suas cenas de ação, ajuda a ter as referências de como descrever minhas cenas de ação. E usei cenas de ação como exemplo. Pode servir como referência para qualquer outro assunto. Então busque ler bastante livros, de preferência bons livros de bons autores. Não precisa ser os clássicos difíceis de ler, mas autores que sabem o que estão fazendo, para você ter boas referências. Se quer escrever uma história de terror, leia grandes autores de terror, e assim vai. O segundo hábito é, escreva muito. Também é bem óbvio, mas é necessário ser citado. Sem treino você não vai escrever bem, a não ser que seja um gênio. Mas mesmo que seja um gênio, se treinar você vai chegar muito mais longe. Sempre temos o que aprender e a melhorar. Escrever de forma atenta aos detalhes que podem ser melhorados ajuda muito. Isso inclui estudar a parte mais técnica e também se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma dica de escrita. Acredito que também pode te ajudar. Mas escrever um livro envolve habilidades técnicas e artísticas. Envolve uma série de técnicas que muitas vezes você coloca em prática sem perceber. A referência que você tem vai te ajudar a escrever cada vez melhor, assim como o estudo e a prática. Treine o quanto for possível, mas mantendo a alegria de escrever. Eu não gosto de treinar escrevendo texto aleatório só para treinar. Eu prefiro treinar escrevendo livros que eu quero muito escrever. E esses são meus treinos, e é o que eu recomendo. Apenas continue escrevendo. No início vai ser difícil, vai parecer bem ruim, mas com o tempo vai melhorar, pode ter certeza. Tenha paciência e perseverança que você chega. O número 3 é, pesquise antes de começar a escrever. Isso é pouco falado, mas é muito importante para quem quer levar a escrita mais a sério. Caso escreva só por diversão, sem grandes pretensões, pode deixar isso quieto. Mas para quem quer escrever um bom livro, a pesquisa é fundamental. E pesquisa pode envolver muitas coisas. Pode ser a pesquisa sobre a ambientação específica, como Idade Média, ou algum país específico. Pode ser sobre roupas ou costumes de uma determinada época, ou estilo presente na cultura pop, como steampunk ou cyberpunk. Tem toda uma estética e costume pré-determinados nesses exemplos, que você pode aproveitar como preferir, ou até modificar, caso queira. A pesquisa também pode ser sobre formas de falar, gírias, linguagem mais erudita, ou termos mais técnicos de determinada profissão. Um advogado precisa falar de forma diferente quando estiver exercendo sua profissão. Precisa dominar alguns termos-chave ligados ao direito. Mesmo que evite os mais desconhecidos, mas usar os mais padrões pode dar vida ao personagem. E isso vale para qualquer profissão que tenha termos mais técnicos, ou até regiões que tenham particularidade de falar ou agir. Ou seja, pesquisar sobre a cultura do local que a história acontece ou sobre os personagens que vêm de determinadas regiões também pode agregar muito à história. E isso pode evitar também que aconteçam erros graves. Um exemplo simples seria usar uma gíria carioca em personagem paulista, ou qualquer outra coisa que não cabe em determinadas culturas ou características de pessoas de determinadas regiões. E não falo sobre elementos que não fariam sentido em determinados tipos de pessoas, dentro da sua história ou desenvolvimento da história. E isso depende de cada contexto. Um paulista que cresceu no Rio de Janeiro pode falar gírias cariocas, mas um paulista que nasceu e cresceu no interior de São Paulo, sem muito contato com cariocas, não faz sentido ele falar gírias cariocas, entende? Isso depende do contexto, e isso vale para muitas outras coisas. Tem coisas que não fazem sentido dentro da construção do personagem fazer. Pesquise bem sobre os elementos que envolvem a história. Pode enriquecer muito toda a trama. E quanto mais experiente você for, mais valor você vai dar a isso. Porque são detalhes, e detalhes fazem muita diferença. Hábito número 4 é observar as pessoas e o mundo. Esse complementa o anterior. É como uma pesquisa, só que muito mais profunda. Uma das grandes habilidades que todo artista precisa desenvolver é a capacidade de observar. Entender como as pessoas agem, como o mundo funciona, assim como observar trejeitos, filosofias e formas de pensar diferentes. Isso vai ajudar a criar personagens mais interessantes e realistas, porque vai conseguir aproveitar elementos de pessoas reais. E também entender como o mundo funciona vai te ajudar a colocar camadas na sua história, ou seja, vai ganhar mais profundidade. O seu livro vai ganhar muito mais valor artístico e cultural. Mesmo que seja uma fantasia louca, se for possível identificar traços da nossa realidade, como o nosso mundo funciona, a sua história pode impactar muito mais o público, pode agregar muito na obra. Quinto hábito é não se importar com perfeição e aprender a fazer uma boa
revisão. Talvez pareça contraditório, mas não é. Seu texto não vai ficar perfeito. O que você pode fazer é deixá-lo o melhor possível. Mesmo treinando todo dia, lendo e observando o mundo, pesquisando sobre tudo, o seu texto não vai sair perfeito de primeira. Provavelmente não vai ficar perfeito mesmo após a revisão e você precisa lidar com isso. E não digo isso para você não se preocupar com a escrita e deixar tudo de qualquer jeito. Óbvio que não. Digo para você entender que não adianta ficar preso a um parágrafo. Deixe a história avançar. Depois você melhora as partes necessárias em uma revisão atenta. Deixe para depois. Primeiro só escreva tudo da melhor forma que sair. Depois melhore o quanto for possível, pelo tempo que achar necessário. E sempre terá o que melhorar. Então revise até onde conseguir identificar os erros e possíveis melhorias. Peça ajuda de pessoas de confiança. Seriam as leituras betas. E revise de novo. Mas faça isso depois de terminar tudo. Colocar a ideia no papel é a parte mais difícil. Deixá-la aceitável é a parte mais fácil. Claro que se você conseguir estruturar bem a trama e os capítulos antes, vai fazer a história caminhar mais facilmente. Mas já fiz alguns vídeos sobre o assunto. E fica aqui um hábito bônus que pode te ajudar a melhorar a sua escrita, que é se inscrever nesse canal para não perder as próximas dicas. Sempre tento trazer dicas que considero bem relevantes e sempre busco ajudar da melhor forma que consigo. E caso queira uma ajuda mais direta, tem esses 2 livros sobre a escrita que você pode adquirir na Amazon. Acredito que pode te ajudar. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. E na descrição também tem livros de outros autores que recomendo para estudar sobre a escrita. Dá uma olhada, acho que pode te ajudar também. Então, até a próxima!